quarto ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão assistir essa videoaula, mas o importante é que nós estamos introduzindo, começando a falar de um tema muito importante, uma matéria que eu sou apaixonada, que é história. E alguém já pensou aí por que a gente estuda história? Por que a gente tem que saber o que aconteceu há centenas de anos atrás, né? Há décadas. Por que a gente precisa saber disso? Vocês já pensaram? Então é importante pensar, porque quando a gente estuda o que aconteceu no passado, a gente entende um pouco o que nós somos hoje, por que a gente vive da maneira que a gente vive, por que as coisas acontecem da maneira que acontece. Então, quando a gente fala de história, a gente fala da história da humanidade, das civilizações humanas. E agora, a partir do quarto ano para frente, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até o ensino médio e para sempre, vocês sempre vão se deparar com fatos históricos, com acontecimentos importantes ao longo da história da humanidade. Na nossa vida, a nossa vida também é cheia de histórias, né? Na vida de vocês, por exemplo, quando vocês nasceram, é um fato histórico. O dia do nascimento de vocês é um acontecimento que marcou a vida de vocês. Então, vocês nasceram. Depois, como foi esse desenvolvimento? Como aconteceu essa trajetória de desenvolvimento na vida de cada um, né? Vocês choraram, vocês começaram a pegar os objetos, começaram a observar o mundo à sua volta, começaram a engatinhar, depois começaram a andar, começaram a brincar, entraram para a escola, aprenderam a ler e a escrever e agora já estão aí, ó, no quarto ano, crescendo, batendo a porta da adolescência, não é verdade? Vocês estão adolescentes e o tempo vai passando rápido, tão rápido, que vocês vão ter que pensar em escolher que profissão seguir, o que vocês vão fazer no futuro. Então a história, ela situa a gente, faz com que a gente entenda quem nós somos, onde nós estamos e o que isso representa em termos de passado, presente e futuro, o que vai acontecer para frente. Tá legal, gente? Então, vamos começar a introduzir a nossa matéria. Então, começando para valer. Quando a gente fala do estudo da história, pessoal, é muito importante a gente perceber que estudar o passado, ele nos ajuda a entender como é que as pessoas viviam, as pessoas que existiram antes da gente, que viveram há muito tempo atrás, e a perceber que costumes, que práticas, que maneira que eles viviam, que mudaram, que hoje em dia mudaram, né? Que a gente faz diferente, que a gente atua diferente, trabalha diferente, estuda diferente, e as coisas que se faziam antes e que permaneceram. Quer um exemplo? Desde os primórdios, datados aí de 1,5 milhão de anos atrás, os homens eles tinham que se alimentar, não é verdade? Todo mundo não tinha que comer? A comida é o combustível para a gente se manter forte, com pique e disposição para gastar energia durante o nosso dia. E o ser humano sempre precisou se alimentar, não é? Pois é. Só que há milhares de anos, os homens eles tinham que caçar, ir à caça mesmo para coletar aqueles animais, né? Capturar aqueles animais, melhor dizendo, para poder se alimentar. E até a maneira que se preparava, que se conservava o alimento naquela época era diferente. A gente vai ver mais detalhes disso. Hoje, a gente também precisa se alimentar, isso não mudou. Mas o que mudou é a forma como a gente se alimenta. Hoje em dia a gente vai ao mercado e compra carne. Eu não preciso caçar um búfalo para comer, sair correndo atrás dele. Preciso? Não preciso. Mas antes, os homens faziam isso. Faziam, confeccionavam, produziam seus próprios instrumentos de caça e iam lá e pá no bicho, matava o bicho e tinha que preparar para comer e levar para toda a família. E às vezes ficavam um tempão sem caçar de novo e ficavam com muita fome. Imagina só,
Hoje não. Hoje a gente trabalha, a gente utiliza o dinheiro para comprar as coisas, é totalmente diferente. E a gente vai conhecer também como isso foi mudando ao longo do tempo. Então, isso quer dizer, gente, que é possível refletir a história com base nas mudanças e nas permanências que nós identificamos na nossa sociedade. O que são as permanências? Permanência é aquilo que fica, é aquilo que se conserva ao longo do tempo, fica permanente, fica fixo. Continuando, vocês já pensaram na pessoa que estuda a história? Quem estuda história é chamada de historiador. O historiador é quem produz o conhecimento histórico ao se dedicar a investigar e a interpretar os fatos ocorridos ao longo de tanto tempo. As transformações na história podem ocorrer em ritmos diferentes, de maneira mais imediata, de maneira mais rápida e de maneira mais lenta. Por exemplo, a gente tem aí um momento histórico que nós estamos vivendo agora, que é a pandemia do coronavírus. De uma hora para outra, de um momento para o outro, praticamente num estalar de dedos, veio uma pandemia que mudou toda a nossa rotina de vida. Antes vocês iam para a escola todos os dias, tinham aula todos os dias, podiam abraçar, podiam conversar com os amigos sem medo nenhum. E agora a gente está aí dentro da nossa casa, esperando que isso passe, sem saber como vai ser o dia de amanhã, não é? Então, nós estamos vivendo um fato histórico e eu tenho certeza que daqui a anos vocês vão contar para os seus filhos, para os seus netos, como foi ser criança durante uma pandemia. Olha só que interessante, vocês já pararam para pensar nisso? Pois é. Então, os acontecimentos de curta duração são aqueles que ocorrem rapidamente, em um curto período de tempo, como dias, semanas ou meses. Por exemplo, uma partida de futebol, a realização de um show ou a gestação de um bebê. É um acontecimento histórico de curta duração. Agora, quando a gente fala de um acontecimento histórico de média duração, podem ser percebidas ao longo da vida de uma pessoa, pois ocorrem com o passar dos anos, com o passar do tempo. Como as inovações que acontecem nos modos de se vestir, nas roupas, na moda, que ela muda e a cada 5 ou 10 anos o estilo muda completamente. Nossa, gente, eu fui criada numa época, nos anos 80, em que era legal usar ombreiras e a gente andava com os ombros assim bem grandões. Era legal usar botas altas e chuquinhas no cabelo, assim, tanto que a Xuxa fazia muito sucesso. E há mudanças também que ocorrem de maneira lenta, que são os eventos de longa duração, demorando centenas ou milhares de anos para acontecer. Esse é o tempo de longa duração, que pode ser percebido como o trabalho do historiador. Por exemplo, a mudança nas paisagens ou a evolução nas técnicas utilizadas na agricultura. Lembra que no ano passado, no terceiro ano, nós falamos um pouquinho que a agricultura é o cultivo da terra. O homem, ele precisa se alimentar, não precisa? O homem primitivo, ele caçava o alimento. Depois que ele evoluiu com o passar do tempo, foi desenvolvendo técnicas de plantio para produzir o seu próprio alimento a partir da terra. O homem primitivo não tinha esse conhecimento. Mas a partir do momento que ele foi evoluindo, ele conquistou esse saber e aí ele não precisava mais ser nômade. Nômade? O que é nômade? Nômade é uma comunidade ou sociedade que precisa se mudar de tempos em tempos para procurar um estilo de vida melhor. E o homem primitivo, ele era nômade. Nós vamos falar sobre isso mais para frente também, tá legal? Então não se preocupem. Então nós já falamos disso, né? Dos acontecimentos de curta duração, média duração e longa duração. Então, para começar, nós já falamos um pouquinho, né, de muitas coisinhas. Para não confundir a cabeça de vocês, a gente vai encerrar o tema de hoje por aqui. E a atividade do dia é construir uma linha do tempo. Como é que eu vou construir uma linha do tempo? Vai ser legal de fazer, porque você vai construir uma linha do tempo sobre a sua vida. Tá legal? Então, no cantinho, no começo, você vai colocar o ano do seu nascimento.
Depois você vai colocar os acontecimentos, quando nasceram os seus dentes, quando você começou a mudar, a criar dentes, quando você se mudou com a sua família para algum lugar, se isso já aconteceu, alguma doença ou acontecimento importante na sua vida, o nascimento de um irmãozinho, ou o falecimento de um avô ou avó, alguém da família, enfim. Vocês vão lembrar, conversar com alguém na sua casa que conheça bem a sua história para poder marcar essa linha do tempo até a idade que vocês têm hoje. Combinado? Eu vou mostrar um exemplo de linha do tempo no nosso grupo do WhatsApp. Não precisam se preocupar, tá legal? Então façam a atividade com bastante capricho. Se quiserem desenhar para demarcar os fatos históricos, fiquem à vontade, caprichem, tá legal? Depois que vocês fizerem a atividade, tirem foto e enviem para mim. Beijo grande para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!